Aqui o doutor Eduardo Moreira. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Prazer recebê-lo aqui na Canção Nova. Tudo bem? Tudo bem, Ronaldo. Obrigado. Pode puxar o microfone um pouquinho mais para perto, aí fique à vontade. É um prazer. Olha, eu estou vendo aqui, o senhor é pós-graduado em Direito das Famílias e Sucessões. O senhor trabalha especialmente com pessoas com deficiência física. O direito, ou busca o direito das pessoas com deficiência física, é isso? Também. Eu, por 2 mandatos na OAB Subseção de Taguatinga, eu presidi a... Taguatinga, Distrito Federal. Taguatinga, Distrito Federal. Eu presidi a Comissão de Direito da Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e de Direitos Humanos. Então, foram 7 anos aí de trabalho envolvendo as pessoas com deficiência, idosos e direitos humanos, a pessoa como um todo. O senhor costuma também fazer palestras em escolas da rede pública e rede particular. Sobre quais temas? Então, diversos temas. Um deles, em especial, é o cyberbullying e bullying, e voltado também em temas relacionados às pessoas com deficiência, que aí envolve um todo, né? Violência doméstica, violência contra essas pessoas. E, ultimamente, tem sido a questão do cyberbullying, que é realmente algo que é aflorado demais em nossas famílias, nossas crianças, que têm sofrido demasiadamente com essa prática do cyberbullying, que são os crimes cibernéticos, que ocorrem através das redes sociais. Bom, então já vamos começar por aqui a nossa conversa no programa de hoje. E, aliás, as pessoas também que em casa forem se interessando por essa temática podem enviar perguntas aqui para o doutor Eduardo. Ele é um especialista nessas questões, e especialmente quando elas atingem pessoas com deficiência, que o senhor tem se dedicado bastante a isto também. E eu gostaria já de começar a lhe perguntar sobre isso. Qual a problemática que mais assola as pessoas com deficiência nesse âmbito de crimes praticados contra elas? A problemática maior é a questão da indefesa, né? Porque o deficiente físico é uma pessoa, por si só, já vulnerável. Então, ele tem a dificuldade de defesa. Vamos dar um exemplo: a pessoa que é cega, o deficiente intelectual, a pessoa que não se locomove normalmente. Então, essas pessoas são as vítimas preferidas daqueles chamados haters, que é o líder. Normalmente, esse hater, ele escolhe uma pessoa do seu ciclo próximo de você para ele começar a perseguir. Ele tem um comando, para ele só é importante ele estar comandando. Vamos dar um exemplo na sala de aula. É mais ou menos aquele aluno que é chato, que pega no pé de uma pessoa. E uma das, vamos dizer assim, vítimas preferidas para ele é a pessoa com deficiência, porque ela em si, a deficiência, dificulta com que ela se defenda da agressão desse hater. Então vamos entender, ao se falar de separar bullying e cyberbullying. O cyberbullying são as agressões sistemáticas, aquilo que é cometido através das redes sociais, quer seja através do WhatsApp, do Instagram, ou do Facebook, ou do e-mail. Então, ele usa o meio que ele emprega para praticar essa conduta, essa agressão, é a rede social. Então, quando esse hater, quando esse líder identifica essa pessoa, por exemplo, ele começa a perseguir essa pessoa com comentários, com xingamentos, com injúrias, com mensagens depreciativas. E essa mensagem, aquilo que ele vai passando, vai perseguindo essa pessoa, chega a um ponto que ele não consegue mais guardar só no ambiente social, da rede social. Aí ele vai partir para o bullying. Ele sai do cyberbullying, dessa prática agressiva que já é tipificada, já é crime, e vou falar logo em seguida, quando se pratica esse tipo de agressão através da internet, já é punível, porque nós temos uma lei que foi editada em 2015, que é a Lei 13.185, que ela vem justamente para combater a agressão sistemática, que é o uso. Vamos dar um exemplo bem simples. O senhor está falando em geral ou contra pessoas com deficiência? Não, eu estou pegando em geral, e agora eu vou usar a questão da pessoa com deficiência em si. Perfeito. Vamos lá, a pessoa cega, a pessoa com deficiência cega, ele persegue ela porque, além dele já perseguir, porque já está, vamos dizer assim, na essência maldosa dele de perseguir a pessoa, ele persegue mais ainda porque ela tem deficiência, porque ele sabe que ela dificilmente vai conseguir se defender. Então ele usa
essa conduta maior, pratica com maldade maior, justamente porque ele acredita que esse crime vai ficar impune. Então, ele quer alcançar essas pessoas justamente por causa da vulnerabilidade dela. O senhor deu o exemplo de uma pessoa cega, mas pessoas com outras deficiências se tornam também alvo de alguém que sente um certo prazer. O que é? Sim, ele sente. Em persegui-las, Pegando, por exemplo, o hater, que é o líder, é um fato. Mas vou generalizar agora. Vamos pegar o grupo de WhatsApp. Nós temos o grupo do WhatsApp e nesse grupo, os integrantes desse grupo começam a perseguir uma pessoa. Às vezes essa pessoa nem faz parte, a vítima, ela nem faz parte do grupo. Mas o grupo começa a perseguir e dentro daquele grupo eles se organizam para perseguir essa pessoa. Aí ele começa a perseguir de que forma? Com xingamentos, colocando apelidos. Ele provoca, vamos dar um exemplo, uma queda nessa pessoa. Então ele faz daquele ambiente social um antissocial. E aí a lei ela vem deixar muito clara que é o seguinte: o administrador de grupo, a pena dele é maior, ele pode ser responsabilizado. E aí onde é que os nossos pais, que os pais devem estar muito atentos, porque às vezes o filho ele está por causa da rede social, ele tem um grupo, ele é um administrador, e ele começa a permitir que aquelas agressões estejam ali dentro do grupo contra essa pessoa, ou até mesmo a pessoa já dentro do grupo. Ele começa a praticar a conduta virtualmente. Agora, só uma dúvida aqui. Aqui a gente está tratando naturalmente de pessoa que tem uma deficiência, mas que não é aquela deficiência que a impossibilita de estar... É a deficiência mais leve. Mas vamos dizer que tipos de deficiências? Porque são pessoas que atuam nas redes sociais, sim. Então a deficiência que permite que a pessoa tenha conhecimento, tenha certa atuação ali com consciência também, não é? Vamos dar um exemplo claro aqui. Um aluno que tem deficiência intelectual, como o caso concreto, o caso da minha filha. Uhum. É deficiente intelectual. Vamos lá, o senhor tem uma filha com deficiência, é isso? Isso, eu tenho filha com deficiência, terminou o ensino médio. Então, eu sou muito claro ao falar isso, porque eu sinto na carne. Então, que esse sentir na carne possa chegar no coração das pessoas para que eles possam entender que isso é real. Há mais ou menos 6 anos atrás, 2 meninos e uma menina, eles viram a deficiência da minha filha, o fato dela ter a deficiência intelectual, de não lembrar, de não se organizar mentalmente. A menina aproximou com os 2 meninos dela, viu que ela estava conversando sozinha. Por que ela estava conversando sozinha? Porque ela criou uma amiga imaginária, porque ela, devido à deficiência, ela tem um isolamento social, a dificuldade de estar em grupo, estar com pessoas. Então esses 3 jovens aproximou dela e falou para ela: faz sexo com eles lá no banheiro. O que aconteceu logo em seguida? O corpo dela sentiu. Ela começou a passar mal em casa, a ponto de ter que parar no psiquiatra, e até hoje ela toma remédios. Vamos dizer que essa conduta fosse praticada, planejada na rede social. Então ela saiu da rede social e foi para o ambiente. Por que eles não praticaram essa conduta contra uma outra pessoa? Porque a outra pessoa que tem a sua faculdade normal, mental, iria se defender de uma forma diferente. Talvez eles não iriam nem sequer fazer a proposta. Mas como eles viram ela com a deficiência intelectual, eles pensaram: nós temos um alvo fácil. Essa é diretamente a pessoa com deficiência. É quando quem pratica a conduta já sabe que a pessoa que está sofrendo, ela tem uma deficiência que vai dificultar que ela identifique o agressor, que ela reaja a essa agressão. Então, inclusive, a pena ela é maior quando ela é praticada contra a pessoa com deficiência. Agora, como é que se aplica pena contra um menor que pratica isso com outro menor? Nós temos aí o ato infracional, né? O menor ele não comete o crime, ele comete o ato infracional. Esse ato infracional ele vai ser tipificado com base no ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. E qual seria a pena no caso como este?
Aí vai depender da gravidade, levar-se o caso, qual o dano. Aí nós temos que chegar qual o dano à vítima, de que forma for o dano. Vamos dar um exemplo nesse caso. Eu preferi a conciliação, porque eu tive 2 problemas inicialmente. O primeiro, a minha filha não reconheceu os agressores, que aí é um dos temas que eu sempre abordo a respeito da deficiência. Porque o cego, o deficiente intelectual e aquele que tem paralisia cerebral, ele não consegue identificar o seu agressor. Então o cego porque não enxerga. O deficiente intelectual porque tem a memória atingida, que é o caso da minha filha, faz uma confusão mental. Então ela não conseguiu, eu voltei imediatamente na escola e ela falou, não lembro quem foi, não sei. E fiquei dias e dias, quem foi, ela não conseguiu identificar. Então o que veio a segunda parte? O que eu preferi? Eu preferi o perdão, liberar o perdão para essas pessoas. Eu queria saber o seguinte, quais outros tipos de crimes são praticados assim contra, seja crianças ou pessoas com algum outro com deficiências em geral, adultas ou crianças? Quais tipos? O senhor advogado se especializando nessas questões, o que tem visto de tipos de crimes praticados? Vamos lá. A questão da agressão, ela começa a parte moral, é você depreciar a pessoa, injuriar a pessoa. Você começa com xingamentos, que aí vem a questão da injúria, vem a difamação, falar mal dessa pessoa em público, e isso vai gerando uma depressão, um isolamento social nessa pessoa, que essa pessoa não quer ir mais, por exemplo, para a escola, ela não quer ir mais para a igreja, ela não quer ficar perto da família. E isso gera um dano, que aí nós podemos chegar na responsabilidade civil. Nós podemos tirar a esfera penal e ficar apenas a responsabilidade civil, e trazer essa pessoa lá para o Código Civil e puni-la civilmente. Aí ela deve pensar assim, poxa, mas eu sou menor de idade, eu não vou ser punido. Aí os pais serão punidos. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Você, filho, é uma criança, você entrou e esbarrou numa caixa de ovos lá no mercado e quebrou. Você realmente não vai pagar, você não tem dinheiro, mas o seu pai tem que indenizar o dono do mercado. Então, o que acontece, Ronaldo? Essas pessoas que são vítimas desse tipo de agressão, vamos dar aquele exemplo que estava há um tempo atrás, de levantar o menino e aí passava a rasteira nele e ele batia a cabeça no chão. Aquela brincadeira. Aquela brincadeira, não? Aquela brincadeira nas escolas, né? Sim, aquela brincadeira. Então, normalmente ali começa, aquilo ali pode ter sido uma conduta que já foi programada na internet, programou-se na internet, vamos fazer com fulano de tal essa conduta. Então ele pega uma pessoa, vamos dar um exemplo, aí eu vou jogar algo no chão que escorrega e vou mandar ele correr, porque eu sei que ele vai cair. Eu sei que ele tem uma deficiência intelectual, ele não vai perceber se aquilo ali é uma água ou se é um óleo no chão. Ele vai correr e vai cair. Tudo isso que o senhor está nos falando aqui a respeito desses crimes praticados contra pessoas com qualquer tipo de deficiência, seja ela física ou intelectual, de que natureza for, também isso acontece também até com outras crianças normais e é crime do mesmo jeito, não é? É crime do mesmo jeito, é crime do mesmo jeito. A questão do cyberbullying e bullying é o seguinte, é porque as pessoas acham que a internet é um terreno sem lei. Agora, eu queria saber exatamente como é que isso funciona. No cyberbullying, na internet, aí tem uma determinada característica da deficiência dessas pessoas, que elas têm deficiência, mas é uma deficiência limitada. Não é porque elas participam de atuações na internet, então elas têm uma certa capacidade também de estar ali, não é? Ronaldo, porque assim, quando se fala deficiente, o agressor, esse é o detalhe, esse agressor, para tipificar que ele está cometendo a conduta contra a pessoa com deficiência, ele tem que saber que ela tem deficiência. Aí você tem a agravante. O senhor tem algum exemplo assim de internet que acontece? Vamos dar de deficiente? Tem um exemplo de uma jovem, salvo engano, no estado do Alagoas. Ela me parece que ela foi eleita lá uma Miss. E ela, muito bonita, eles olharam ela só a parte da cintura para cima. E quando viram que ela usava uma ortese, eles começaram com muitas injúrias através da internet, falsas amizades que ela tinha. E o que aconteceu? Depressão, tentativa de suicídio. Aí vem a segunda parte, identificar os agressores. Tem um caso grave que aconteceu, salvo engano, no Rio Grande do Norte, do filho daquela cantora Valquíria, que ele simulou com um amigo, um beijo com um amigo, e fez uma brincadeira. E nessa brincadeira ele colocou numa rede social para ganhar curtidas. E ele fez
E ele mesmo falou que ele fez isso para ganhar quantas curtidas. Só que aí as curtidas foram muito, muito maiores, muito grandes, mas aí vieram também as injúrias, os julgamentos por causa da simulação, da cena simulando um beijo. Ele já viu uma pessoa depressiva, então começaram a provocá-lo, a instigá-lo para que ele continuasse nessa depressão e com muitos pensamentos, muita homofobia, e vieram com o preconceito, e ele não absorveu. E aí uma das coisas que ele fala no vídeo é o seguinte: o que a minha família vai pensar quando ver esse vídeo? O que resultou? Ele se suicidou. E aí a lei vem agora dizer, muito claro, que quem instiga, induz alguém ao suicídio, nós já sabemos que é crime. Mas aí a lei vem, o artigo vem falando no seu parágrafo 5º do artigo 122, o seguinte, que aumenta a pena se o crime é cometido pela rede de computadores, que aí é a rede social. Aí nós temos o cyberbullying aí configurado, porque o meio que ele usou foi a internet para que a conduta dele fosse praticada, fosse consumada. Eu quero saber agora o seguinte: por que você se decidiu ou decidiu atuar nesta área do direito também? Foi percebendo que muitas atitudes, muitos crimes eram praticados justamente neste âmbito e com pessoas especiais? Não. Começou assim, minha mãe faleceu aos 49 anos de idade, decorrente da anemia falciforme, que é o que está também no meu sangue. Eu também sou pessoa com deficiência, não é aparente, mas eu sou pessoa com deficiência. Minha irmã faleceu aos 53 anos, decorrente da anemia falciforme, que causou outros danos nos órgãos dela, e em novembro agora ela faleceu. E depois veio a minha filha, que somente com 7 anos de idade é que nós descobrimos a deficiência da nossa filha. Então, quando nós descobrimos, foi um baque, foi um choque muito grande para mim e para minha esposa. É o que eu costumo falar. Os pais, eles não estão preparados para receber aquela notícia no primeiro momento de que o filho ou a filha vem com deficiência. Aí você vê a dificuldade que tem do Estado de poder receber essas pessoas, de falar assim, é uma pessoa, e aí nós vamos nos deparar com aquela situação. As tentativas de aborto mal sucedido, que aí acaba gerando deficiência. E quando eu fui convidado, quando eu contei para um presidente da subseção de Taguatinga, da OAB subseção de Taguatinga, da minha deficiência, ele falou assim: você é a pessoa certa para estar nessa comissão. Eu aceitei o desafio de ser presidente da comissão das pessoas com deficiência, e quando eu estava inserido num universo que eu não conhecia, que são as pessoas de paralisia cerebral, as pessoas, os cegos. São situações diversas. No Brasil já são praticamente 50 milhões de pessoas com deficiência. Alguma deficiência. Alguma deficiência. É porque nós estamos acostumados a olhar a deficiência visível, né? Como eu falei, eu tenho deficiência e ninguém percebe a deficiência. Às vezes eu estou numa fila e a pessoa, por que você está na fila? Eu tenho que estar justificando por que eu estou na fila preferencial. Então, quando eu estava inserido, e aí começaram as pessoas, vendo o meu trabalho, falar assim: doutor, meu irmão, minha filha, uma criancinha, lembro muito bem, precisava de uma vaga na UTI. E não tinha vaga na UTI. E quando eu vi, estava eu lá peticionando e conseguindo eliminar e conseguindo a vaga na UTI. Então aí quando eu vi essa função social do direito, ela tomou conta de mim. Ela tomou conta, e um trabalho pro bono, como a gente fala, gratuito, que eu fiz, que para mim me enriqueceu muito mais que se eu tivesse recebido alguma quantia em dinheiro. Aí teve um outro fato de um jovem lá do Riacho Fundo, que ele era uma pessoa comum, normal, teve um acidente, e nesse acidente lesionou o cérebro dele, e ele precisou de fazer a tracostomia, ficar aqui com a tráqueo. Só que lá no Riacho Fundo faltava energia demais. E ao faltar energia, o aparelho não puxava, tinha que estar chamando o SAMU para vir poder puxar a secreção que ficava na garganta. E ela me procurou, falou assim: doutor, eu preciso muito, esse aparelho é muito caro. E como é que eu faço? De que forma pode ajudar? Aí fiz uma campanha junto à OAB, não consegui resultado. Eu falei: eu não posso parar diante da situação. Um jovem de 12 anos, e quando eu vi, eu consegui o fabricante.
Aí eu peticionei, fiz um vídeo, mandei lá para a fábrica e falei assim, essa pessoa precisa, ele não tem dinheiro para pagar, eu quero de graça. Isso foi na quinta-feira. Na terça-feira o aparelho estava na casa deles. O aparelho, quer dizer, chegou, o jovem está aí, já está tirando, inclusive, a traqueostomia, está fechando o buraco. Então, quando eu vi, Ronaldo, eu estava envolvido nessa ação social em prol das pessoas com deficiência, porque são totalmente vulneráveis e eu vivo dentro de casa. Eu sei a vontade que a minha filha tem de ir e vir sozinha. Mas como que ela, por exemplo, ela vai, ao atravessar uma pista, ela tem a dificuldade de considerar a distância. Se o carro está a 200 metros, 300 metros, para ela calcular os passos que ela vai dar para atravessar a pista, ela para. Enquanto o carro não passar e não tiver nenhum carro na rua, ela não vai. Então eu vi que aí envolve demais. E aí você tem centenas de patologias que definem a pessoa com deficiência. Aí nós precisamos entender que o que é que considera a pessoa com deficiência, que é o que a sociedade precisa saber. E um dos meus trabalhos que eu luto muito é que as pessoas saibam o conceito de pessoa com deficiência, o que é considerar a pessoa com deficiência. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu preciso fazer o intervalo, já já vou voltar aqui com o doutor Eduardo. Nós estamos conversando sobre um assunto que é preciosíssimo porque nós temos, como ele falou aqui, cerca de 50 milhões de pessoas com alguma deficiência no Brasil e muitas vezes se desconhece o direito que essas pessoas têm, o acesso mais facilitado que essas pessoas teriam a muitas formas de assistência, não é? E é justamente disso que ele trata, é a especialidade dele. Claro que a gente começou falando aqui da questão da violência praticada contra pessoas com deficiência, crimes diversos praticados contra pessoas com deficiência, que muitas vezes a gente vai deixando isso passar em branco, por serem coisas corriqueiras, na escola, na rua, em qualquer outro lugar, e tudo isso é muito sério e agrava mais ainda a condição dessas pessoas. Bom, são 5h38, vamos para o intervalo, bem rapidinho, já já a gente volta aqui na sequência. Tarde Especial. Rede Canção Nova de Rádio. Preciso de um encontro pessoal com Jesus, queremos ver Jesus. Vocação é um dom gratuito de Deus. Se Ele te chamou, abandone tudo. Precisamos entendê-lo muito bem para corresponder ao que Deus tem para nós. Ser chamado é ser vocacionado para o mistério da salvação. Isto é viver da fé. Fazemos de tudo para que você também tenha essa experiência. É feliz quem realiza sua vocação. Canção Nova FM. Em todo lugar, em qualquer situação, no coração do Brasil. Quase ninguém tem tempo. Missa de ordenação sacerdotal na Arquidiocese de Brasília. Um dia de júbilo. 9 neossacerdotes para a Igreja de Brasília, pelas mãos de Dom Paulo César Costa. Dia 6 de agosto, às 9h30 da manhã, na Catedral Metropolitana. Com o coração repleto de gratidão, vamos todos celebrar as maravilhas da nossa igreja. Deus é o nosso sustento e nos fortalece na missão de evangelizar. Se você pode ajudar a Canção Nova hoje, ajude hoje. A sua ajuda, ela é fundamental para o andamento da Canção Nova. Ajude a Canção Nova. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Por maior que seja o temor da morte, deve vencê-lo a força do amor com que se ama aquele que, sendo nossa vida, quis sofrer até a morte por nós. Santo Agostinho. O Bazar Canção Nova também é evangelização. Faça sua doação de roupas, acessórios, utensílios domésticos, tudo que você não usa, mas ainda pode ser vendido. As doações podem ser entregues na loja Canção Nova, na W3 Sul, em um dos nossos eventos ou no prédio da rádio, que fica no Saam. Bazar Canção Nova. A providência nesta obra passa por você. Informações 3322-8291. Em agosto, celebramos o mês vocacional. Assumir a nossa vocação e dar essa decisão ao Senhor, essa resposta é ter coragem. Deus te faz um chamado. Tenha coragem, irmão. A vocação nos faz portadores de uma promessa de fé e de amor. Vai falar por mim.
Assuma a missão que Deus já lhe confiou desde toda a eternidade. Rádio Canção Nova, nós espalhamos o amor pelo ar. Tarde Especial. Às 5 da tarde, 41 minutos, nós já estamos retornando aqui e algumas pessoas estão aqui cumprimentando o doutor Eduardo. Olha, doutor Eduardo, aconteceu a mesma coisa, não sei se com ela ou com alguém da família, que aconteceu com a Duda, só que o meu foi diferente. Foi com ela mesmo. Eu estava no banheiro e o menino pegou e jogou uma lixeira em cima da minha cabeça. Não é? A Ana Paula está aqui parabenizando o senhor também pela explicação. A Rian, doutor Eduardo, estou assistindo aqui, coloquei até na televisão. A Marlene está parabenizando pela explicação. Tem alguém? Telefone, Tata, é isso? Mensagem? O que é? Aqui que você mandou para cá agora? Não. Áudio, tem um áudio aí? Solta pra gente então, Tata, deixa eu ouvir quem é. 5h42, alô, boa tarde. Boa tarde, Ronaldo, aqui é Cida. Oi, Cida. Eu tenho uma sobrinha que ela tem câncer na mão, câncer raro. Já fez 6 cirurgias e ela tem a carteirinha de andar no ônibus, né, especial, que é um direito dela. Uhum. E ela passou por um caso muito desagradável, que ela sentou na cadeira preferencial e uma pessoa mandou ela sair, porque ela só tem 30 anos e é muito bonita. E aí a moça falou que ela falou, não, mas eu sou preferencial. E ela falou pro motorista, leva esse ônibus pra delegacia porque tem uma pessoa aqui que tá andando com carteirinha de deficiente falsificada. Meu Deus. Né? Na hora foi muito constrangedor. Minha sobrinha levou na brincadeira, falou pra ela, ó, cuidado, que eu vou ganhar uma indenização sua. Mas é muito constrangedor, que as pessoas ficam fazendo gracinha com as pessoas que têm alguma deficiência. É igual esse advogado aí tá falando, né? Isso é muito triste, viu? E acontece muito. Beijos. Doutor Eduardo, casos assim, como é que se trata, hein? O tempo todo acontece. Acontece comigo. Já não foi nem 2, nem 3 vezes não que vieram justamente isso. Por que você está na fila preferencial? Uhum. Quando a pessoa ela fala com educação, me pergunta, eu vou e explico para ela. Uhum. Exatamente, olha, a minha deficiência, a deficiência física está no sangue, que me causa ausência de cartilagem no quadril, eu sinto muita dor. O meu baço é o triplo do tamanho, então eu tenho esplenomegalia. E uma vez eu cheguei em um banco e a caixa me falou, mas por que você pegou a fila preferencial? Não, porque eu tenho um direito ao atendimento preferencial. Como é que se prova nessa hora? Tem a carteirinha mesmo? Não pode exigir. Não se pode exigir, estou deixando claro, não se pode exigir. Por quê? Esse tipo de caso, não. É diferente. Se a pessoa quer usar o transporte público gratuitamente, aí sim ela tem que fazer prova de que ela tem um direito. Agora, você está na fila querendo um atendimento, isso não é benefício. Não é benefício, é um direito seu. Porque vamos dar um exemplo muito claro que eu sempre falo. E uma pessoa que é soro positivo, aidético, ele pegar a carteira dele e mostrar para quê? Não existe. Por que ele tem que mostrar que ele tem um soro positivo? Agora, naturalmente, isso gera, por exemplo, uma complicação. Porque uma pessoa de má fé pode usar do mesmo argumento dizer que tem uma deficiência, sim, e ela se aproveitar daquela fila, não é verdade? Ronaldo, brilhante a sua pergunta. Muito, muito obrigado pela sua pergunta, porque é o seguinte, aconteceu comigo no mês de março, agora no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Eu fui pedir a senha preferencial, o policial me perguntou por quê. Eu falei, eu tenho direito. Eu sou deficiente físico. Ele falou, não estou vendo. Eu falei, nem você vai ver. Cadê o documento? Eu falei, não tem isso. Me prova. Na lei não se existe, porque é um constrangimento. Não se pode levar a pessoa a constrangimento. Existe uma lei especial, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, e nós, pessoas com deficiência, é nenhum ser humano, mas nós, pessoas com deficiência, não temos que ser expostos a nenhum tipo de vexame, de constrangimento. Não se exige. Aí vem a boa-fé. Você falou a má-fé. O que tem que prevalecer é a boa-fé jurídica e não a má-fé jurídica. Então, se eu falo, eu tenho que acreditar que você está usando de boa-fé. É isso. Se a pessoa está usando de má-fé, que eu prove que ela está usando de má-fé. Mas eu deduzi, eu presumi que ela está usando de má-fé, não é correto. E aí eu fui e falei com ele, está errado, você não pode fazer isso, eu vou fazer um favor para você. Você está vendo meu carro lá? Lá tem a credencial de pessoa que eu posso estacionar na vaga. Ele falou, pega lá.
Se você pegar e me mostrar, aí sim eu vou te dar a senha preferencial. Fui lá e peguei, falei assim, ó, eu estou indo lá, agora saiba que você está abusando do seu poder. Fui, fiz de propósito, tá na minha rede social esse vídeo, se eu posso divulgar? Claro que pode, claro. Então, a rede social, o Instagram, Eduardo Moreira _DR. Você vai achar esse vídeo lá onde eu estou em frente ao tribunal, que eu estou questionando justamente isso. Por que que ele exigiu, sendo que ele não podia? Então, fui lá, peguei a credencial, mostrei para ele a minha credencial do trânsito. Eu falei assim, ó, ali é para o carro, não é para mim. Ali é para o carro estacionar e eu dentro do carro. E ele falou, não, toma aqui a senha. Peguei a senha, chamei o chefe do posto, pasme, advogado também. E aí fui falar para ele. E aí ele vai falar, mas a pessoa pode estar usando de má fé. Eu falei, doutor, o que você sabe muito bem que você estudou direito, que tem que presumir a boa fé e não a má fé. E não a má fé. Então aí eu fui contar toda a minha história, por que eu tenho o direito de exigir aquilo ali. Então isso é delicado. Então quem está me ouvindo agora saiba que você não é obrigado a provar em fila de banco ou de qualquer outro lugar que você possui deficiência, porque isso é um constrangimento. Porque é um constrangimento você expor qual o seu problema de saúde. Você não pode ser obrigado a isso. Sim. Agora, que vai gerar sempre problema, isso vai porque não há uma conscientização social. Perfeito, mas por isso que tem que prevalecer a boa fé. Por isso que a lei é para incluir, não excluir. Vamos lá, seguindo aqui, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Na questão de violência sexual praticada contra pessoas com deficiência, geralmente o que se deve fazer? Como? Porque há casos que quase não se descobre isto, não é? Dependendo da deficiência não se descobre ou vai se descobrir muito tempo depois. Como é que são tratadas essas questões? Isso é o maior problema que eu vejo. Para mim é o maior problema e eu acredito espero que quem esteja escutando possa realmente identificar com a situação. Um dos maiores problemas é o deficiente que tem paralisia cerebral, visual, o cego, e o deficiente intelectual, como eu fiz questão de frisar a respeito do exemplo da minha filha, por não lembrar. Eles não conseguem lembrar quem são os seus agressores. Esse é o maior problema. Infelizmente, esses casos existem e essas pessoas infelizmente, sofrem direto a violência sexual. E, pasme, né? Onde é que acontece? Dentro de casa, a maioria dos casos. São parentes, são amigos, pessoas que conhecem como é que se movimenta a família, a hora que essa pessoa está. Normalmente infelizmente são padrastos, são irmãos, são tios. Poucos casos são de estranhos, mas acontece. Agora existe a outra violência, Ronaldo, que não somente a pessoa com deficiência. Eu estou falando de dado concreto que chega para mim, que é, por exemplo, nós tivemos aquele caso lá no Rio de Janeiro. Eu posso só rapidamente aqui lhe perguntar, e a gravidade desses crimes, quando são praticados com pessoas especiais, é maior? É maior, sempre. Sempre. A pena também. É regra. Todo e qualquer crime cometido contra a pessoa com deficiência ou menor de 14 anos, a pena é sempre aumentada. É sempre aumentada. E o idoso também. Então, veja bem, chegou aquele caso lá do Rio de Janeiro, daquele médico que cometeu aquele estupro lá. Então, eu fiz um vídeo e aí chegou o vídeo para mim. Chegou mensagem para mim de uma médica e falou assim, olha... Eu posso só lhe fazer uma outra pergunta? Pode. Hoje é considerado estupro aquele tipo de violência praticada por aquele médico. Então é importante, tem gente que não consegue hoje ainda entender por que foi estupro. É que a legislação hoje considera estupro aquele tipo de violência praticada que foi o que ele forçar uma mulher que estava ali anestesiada a praticar sexo oral nele. Isto é considerado estupro. Isso é considerado estupro, ali não teve nem forçar, né, Ronaldo? Ali não forçou. Ela estava totalmente vulnerável, ela estava apagada. Então, quer dizer, a conduta dele ali foi sedá-la. E a nova legislação chama aquele ato de estupro também, não só o ato de penetração sexual, que é estupro, mas também este ato, é isso? Perfeito. Não tem. Hoje, deixa claro, não precisa de penetração para se configurar crime de estupro. Tem chamados atos libidinosos também, onde ele quer satisfazer a libido lascívia dele, ele passa a mão, por exemplo. Isso também crime. É chamado hoje de estupro. De estupro? É estupro. Então eu quis esclarecer bem isso, porque muita gente ainda não sabia disso. Entendi, que bom, aqui é importante ficar sabendo. É estupro, sim. Então é muito, muito triste. Então aí me chegou a mensagem assim, olha, hoje
várias pessoas que estou fazendo aqui o pré-natal, e os homens estão acompanhando as esposas por um motivo, Ronaldo, por causa da prevenção que existe. Eu estou te falando dado concreto de profissionais de saúde. Infelizmente, nós sabemos que em toda profissão sempre tem, como foi o caso desse médico, que na hora dos exames ginecológicos fazem toques quando a mulher está grávida. Indevidos. Para quê? Para satisfazer a sua lascívia. Então isso é estupro. Isso é estupro. E isso acontece quando a pessoa com deficiência é maior. Doutor, eu quero só lhe perguntar uma coisa. A gente está com o tempo já chegando ao final. Em quaisquer desses casos, qual o melhor caminho para as pessoas procurarem ajuda? Vamos lá. Primeiro, a questão do cyberbullying, procurar as crianças que estão sendo agredidas, procurar professores e pais e levar o caso. Em casos da violência a qualquer pessoa, seja sexual ou moral, procure as autoridades, procure os pais, procure alguém que a pessoa confie. E quando os pais descobrem, a quem eles procuram? Os pais procurem, por exemplo, se for uma menina, leve logo na polícia, procure as autoridades. Registrar o boletim. Agora, um dado importante que os pais, um alerta que eu faço, que os pais sempre leve as suas filhas, os seus filhos, que são pessoas com deficiências vulneráveis, principalmente os de paralisia cerebral, aos exames, para que possam ver se não tem algum tipo de agressão, principalmente se essa pessoa fica aos cuidados de estranhos de outras pessoas, porque essa pessoa ela pode estar sendo vítima de estupro, de violência sexual, e não contou, porque existe a ameaça. E também, muitas vezes, essa pessoa não sabe se expressar. Não consegue, a dificuldade, a deficiência não permite. Perfeito. Vamos pensar numa pessoa que tem paralisia cerebral. Sabe, né? Como é que a pessoa pode... Isso acontece de mulheres também violentar os filhos. Então, é lamentável. Aqui, máxima atenção das pessoas responsáveis por eles, não é? Sim, a máxima atenção, porque eles são totalmente vulneráveis. Indefesos. Sim. Eu quero lhe agradecer. Vamos mais uma vez deixar aqui seus contatos para as pessoas que quiserem tirar dúvidas, esclarecerem situações, e muitas vezes estão identificando aqui algo e que querem agora serem ajudadas de alguma forma, e o senhor poderá ajudá-las, não é? O senhor pode deixar seus contatos para as pessoas ligarem? Sim, posso deixar claro que nesses contatos é uma orientação jurídica, não pode ser assessoria, porque a OAB não permite, onde, dependendo do caso, ou um encaminhamento, o senhor caminha para o lugar certo, né? Exatamente, caminho para o lugar certo, é isso que é feito. Meu celular é DDD 61. Atenção, gente, peraí, não vou pegar aqui, DDD 61. 999 02 7278. Vamos repetir, DDD 61 999 02 7278. Tá aí, se você não pegou aí, pede para Tatá que ela já tá ali copiando tudo direitinho. E a rede social, Instagram, Vamos lá. Eduardo Moreira _DR. Eduardo Moreira _, aquele tracinho lá embaixo. Isso. DR. Perfeito. E no Facebook, Dr. Eduardo Moreira. Dr. Eduardo Moreira, Facebook. Tá aí. Eu quero lhe agradecer. Gente, eu trouxe aqui o Dr. Eduardo, inclusive porque o Dr. Eduardo é ministro da Eucaristia, aqui da Paróquia São Pedro, no Distrito Federal, em Taguatinga. É um católico e é um homem de uma experiência hoje bastante edificante, sempre ajudando as pessoas que passam por essas dificuldades. Aqui que a gente acabou de conversar, não é? Então, doutor Eduardo, primeiro de tudo, obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela sua dedicação de vida nesta causa aqui, que a gente vê é uma das causas mais sublimes, que se precisa de pessoas para se dedicarem a elas, não é? Prazer ouvi-lo aqui, viu? Obrigado, Ronaldo, agradeço a oportunidade, espero que tenha sido proveitoso para quem escutou. E aquela coisa, o vulnerável, infelizmente, ele não vota, por isso que as políticas públicas não chegam até eles. Mas aí que a gente precisa agora justamente de situações assim, né, gente? De pessoas que se dediquem a isso. Foi um prazer ouvi-lo. Obrigado. Muito obrigado. Gente, 5h55, naturalmente vocês perceberam, não vou conseguir abordar aqui as temáticas que propus na metade do programa. Vamos deixar para quinta-feira, não é para sexta-feira. E antes de eu me dar um tom especial, vamos terminar com uma oração. E eu quero entregar a Deus todas as pessoas que acompanharam esse programa hoje, as situações diversas vividas por você. Senhor Jesus, sempre fostes ao encontro dos enfermos, das pessoas com mais dificuldade, com uma palavra de esperança e um gesto de amor. Senhor,
nos doentes, ou nossos doentes, necessitam ser curados no corpo e no espírito, e necessitam ser amados e protegidos. Pela fé sabemos que nunca e que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso que todos os doentes, as pessoas com deficiência, sustentados pelo teu amor e o cuidado de toda a nossa sociedade, possam ser sempre amparados e amados, protegidos. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Terminamos o programa de hoje. Não esqueça, chegando em casa daqui a pouco, dê um beijo, dê um abraço nas pessoas que você encontrar em casa. Se tiver alguém especial, dê um beijo mais forte ainda e diga a todas essas pessoas que você as ama. Vai ser muito especial. Boa noite, Brasil. A bênção, Mãe de Deus. Até sexta-feira. Acabou. Oh, não! Não! Todo o nosso louvor, a honra, a glória, todo o nosso amor e adoração. Grande Rei, Senhor, digno Tu és do nosso amor.